Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Panorama da Educação, um espaço virtual da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Paulo Ribeirão Preto da USP. Aqui você fica sabendo um pouco mais sobre o que acontece na cátedra e também no universo educacional. A gente recebe mais uma vez o titular da nossa cátedra, o professor Bozar Neves Ramos. E aí, professor, o que o senhor traz de novidades sobre a cátedra e também sobre o cenário educacional no Brasil? Oi, Thaís, tudo bem? É um prazer enorme falar com você, falar com todos que nos acompanham, né? Realmente não dá para ter novidades toda semana sobre a cátedra, mas dá para a gente falar de algumas novidades que estão acontecendo na educação brasileira, né? Eu, particularmente, essa foi uma semana importante no que toca ao Conselho Nacional de Educação, né? Tivemos a eleição da nossa querida Maria Helena Castro, né, que foi eleita presidente do Conselho Nacional de Educação para os próximos 2 anos, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Na cátedra, nós estamos trabalhando sempre em parcerias, né, de alguma maneira, na perspectiva de realizar estudos sobre cidades de médio porte. Tem 3 iniciativas importantes que estão em curso, cuja a meta principal é chegar ao final do ano com 3 documentos que poderão ser extremamente importantes, úteis para os novos prefeitos, no que se refere às políticas de educação das cidades de médio porte. São estudos produzidos por especialistas que estamos trabalhando juntos nessa perspectiva. Além disso, participando, né, de vários webinários, né, para trazer um pouco o trabalho nosso da cátedra, a nossa visão sobre a educação e como a cátedra, de alguma maneira, pode contribuir para a questão do influir, né, principalmente em relação a políticas públicas de educação baseado em evidências. Mas, como eu lhe disse, eu acho que esse foi a semana que passou, vai ter um impacto importante nos próximos 2 anos, né, com a eleição da Maria Helena Castro, né, muito conhecida, não só dos paulistas, né, mas do Brasil. Né? Maria Helena é uma pessoa de referência da educação brasileira, ela foi eleita majoritariamente pela larga maioria dos conselheiros, né, para exercer a presidência do CNE, tem uma agenda bastante importante, desafiadora, principalmente no campo da articulação com sede, com a Undime, para o campo da educação básica, não é? Principalmente porque essas 2 entidades não tiveram seus representantes incluídos, né, ou pelo menos sendo renovados para a participação no Conselho Nacional de Educação. Então, ela vai ter que saber como trazer essas 2 entidades que são fundamentais para as políticas da educação básica, mas ela sabe que tem também aí um trabalho importante com as instituições de ensino superior, públicas e privadas, né, no que se refere a diretrizes dos cursos de ensino superior, né, principalmente depois que nós elaboramos e já estão homologadas, né, praticamente, as diretrizes da formação de professores. Vamos ter que, de alguma maneira, atualizar as diretrizes da pedagogia, da educação física, ou seja, de todas as licenciaturas hoje no Brasil. Então, isso vai ser um trabalho extremamente importante, que vai exigir muito trabalho de articulação, né? Mas Maria Helena sabe também que vai precisar, como nunca, fazer um trabalho com o Ministério da Educação, né? Nós sabemos que o Conselho tem um papel muito interligado, né? Ele não depende tudo do MEC, mas ele tem que trabalhar de maneira articulada com o MEC. Então, definir uma agenda de interesse comum do Ministério da Educação com o próprio Conselho Nacional de Educação vai ser muito importante para focar as atividades do CNE, que tem um rebatimento direto em toda a política pública da educação nesse país.
Então, vamos ter um trabalho enorme pela frente, principalmente nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, né? Estamos acompanhando em todo o país, não é só em São Paulo, mas em todos os estados da federação, né? Em alguns casos com maiores dificuldades do que em outros estados, né? Em relação ao retorno às aulas presenciais, né? Há uma politização nítida, infelizmente, em relação a esse tema no Brasil, por conta das eleições municipais. Então, vamos ter que fazer agora um trabalho importante para que os alunos tenham o máximo de aproveitamento, né, em termos das aulas remotas oferecidas ao longo desse ano, mas seria muito importante, desde que a curva da Covid permita o retorno das atividades presenciais, fazer esse retorno, porque ele é muito importante para que a gente consiga, de alguma maneira, aproveitar o máximo que seja possível em relação ao que nós chamamos das atividades essenciais, ou as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver, tomando como referência a Base Nacional Comum Curricular, a chamada BNCC. A BNCC está sendo de uma importância fantástica nesse momento da educação brasileira, porque ela nos dá, né, as orientações e será a bússola em relação a que aprendizagens essenciais os alunos da educação básica precisam desenvolver, né, e com isso, com base nas avaliações que de alguma maneira vão captar o que cada aluno aprendeu ou não aprendeu, planejar melhor 2021. E, nesse sentido, o Conselho Nacional de Educação, já no parecer 11/20, e agora na resolução, que de alguma maneira procurou normatizar vários aspectos da Lei 14.040, né, o Conselho Nacional normatizou vários aspectos que precisavam, né, seguiu agora para o MEC, e nós tocamos naquilo que está sendo extremamente discutido e trabalhado para ajudar tanto as redes públicas de ensino como os sistemas e as escolas particulares em relação a essas aprendizagens essenciais que estão postas na BNCC. O Conselho recomendou o que nós estamos chamando de um contínuo curricular, ou a fusão do 2020 com 2021. Né? Então, tem várias dúvidas de professores, de gestores, de secretários sobre o que seria isso, mas, na prática, é levar em consideração essas aprendizagens essenciais que estão na base para o ano, digamos, um aluno que está no primeiro ano do ensino médio, e integrar essas aprendizagens que esse aluno deveria desenvolver este ano e integrar com aquele planejamento de 2021, quando ele estará, ou pelo menos supostamente estará, no segundo ano. Isso já é previsto na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas agora o Conselho reafirma de uma forma muito clara dessa integração desses conhecimentos, tomando como referência a Base Nacional Comum Curricular. E, nesse contexto, vai ser fundamental que as redes, de alguma maneira, possam trabalhar bem o seu planejamento escolar, né, e, principalmente, as avaliações diagnósticas, para saber como é que os alunos estão retornando às escolas quando isso for literalmente possível. Né? Por exemplo, no caso de São Paulo, tomou uma decisão importante que vai trabalhar a fusão desses 2 anos, né, 2020 e 2021, com base em 8 bimestres. O que é que significa isso? Que a cada 2 meses, a rede de São Paulo vai fazer um diagnóstico avaliativo daquelas aprendizagens que todos os alunos deverão desenvolver. E com isso ele vai, ao final do 8º bimestre, serão 8 unidades de 2 meses, a rede vai poder saber se o aluno conseguiu desenvolver as aprendizagens essenciais
para esses 2 anos ou somente para um ano. Quer dizer, ou ele passa do primeiro para o segundo ano, ou já passa do primeiro para o terceiro ano, que o fará em 2022. Por isso é muito, mas muito importante que os alunos realmente procurem, os estudantes procurem estudar, desenvolver as atividades que estão planejadas pela Secretaria e, principalmente, trabalhar essas aprendizagens essenciais previstas na BNCC. Vai ser um trabalho extremamente difícil, não será fácil, mas ele será determinante para que, de alguma maneira, os alunos tenham o menor prejuízo possível nesse período extremamente dramático, difícil, que nós estamos vivendo com a pandemia da Covid-19. Outro assunto bastante importante que repercutiu nesta semana foi a publicação de um guia pelo Ministério da Educação com recomendações para o retorno às atividades presenciais. Esse guia continha tanto normas de segurança em saúde e também recomendações de ações sociais e pedagógicas. Ele teve a participação de instituições como a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, e o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o CONSED, um sinal talvez de uma maior união do Ministério com essas instituições, o que é tão importante para a educação nacional, não é, professor? Eu acho que essa foi uma notícia importante, né? A gente vinha cobrando que o MEC começasse a ter um papel de coordenação, não somente de repassar eventuais recursos, como está fazendo e anunciou o ministro na semana passada, e um repasse de mais de 500 milhões para as escolas públicas, para as redes públicas de todo o Brasil, estados e municípios, para ajudar nessa retomada das aulas presenciais. Então, tomou também essa iniciativa de um guia. Usou muito, naturalmente, os pareceres do próprio Conselho Nacional de Educação, mas procurou muito ouvir o CONSED e a Undime. Eu, particularmente, torço para que o MEC realmente comece a sair um pouco do seu casulo e ir mais para esse processo de articulação com as redes, com os sistemas de ensino. Isso é muito importante, né? Então, o guia foi um passo importante nessa direção, mas precisa o MEC entender que o seu papel de coordenação nesse momento é essencial para que a gente possa ter o máximo de aprendizado, o máximo de eficiência nesse processo que nós estamos vivendo da educação no Brasil. É papel, sim, do MEC, está posto, inclusive na LDB, na Constituição, do seu papel de articulação dentro do Sistema Nacional de Educação em nosso país. Bom, o Panorama da Educação desta semana está terminando aqui. Professor Mozart, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Thaís, e desejo a você e a todos que nos acompanham uma ótima semana. Um grande abraço. E se você quer saber um pouco mais sobre as atividades da Cátedra, siga os nossos perfis no Facebook, no Instagram e inscreva-se também em nosso canal no Telegram. Na próxima semana eu encontro você aqui para mais um Panorama da Educação. Até lá!